No início dos anos 2000, Fabián Herrera, um especialista em geologia, fez uma viagem de campo à maior mina de carvão a céu aberto do mundo, na Colômbia. Ele pegou um pedaço de rocha e viu impressões de algumas folhas pré-históricas. Então encontrou mais rochas, e cada uma delas tinha o mesmo desenho. Naquela época, o estudante dificilmente teria como saber que sua descoberta ajudaria a descrever a maior cobra que já viveu na Terra. O rapaz levou suas descobertas para um cientista local, que ligou para o Instituto Smithsonian e os convidou para uma caça aos fósseis. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que havia fósseis nas escavações de Cerrejón. Em 1990, outro geólogo achou um fóssil lá e o levou para seu escritório. Ele não tinha certeza do que era e o chamou de galho petrificado. Anos depois, Jonathan Bloch, um paleontólogo, viu uma imagem desse galho. Ele sabia que não era um pedaço de uma árvore, e sim a mandíbula fossilizada de um animal. O cientista ficou tão empolgado com a descoberta que voou até a Colômbia. Sua intenção era examinar o fóssil, mas ninguém tinha a chave do expositor de vidro. Os cientistas mal podiam esperar, então quebraram o vidro e confirmaram que era o fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Após a descoberta de Herrera, eles sabiam exatamente que havia mais fósseis na área. A equipe de especialistas levou cerca de 2 anos para descobrir que todos eram parte de uma cobra gigante, e não de um crocodilo como pensavam por causa do tamanho. Eles conseguiram verificar isso observando as vértebras e costelas de cerca de 30 cobras gigantes. Você pode pensar que os fósseis seriam facilmente destruídos em uma mina de carvão a céu aberto, mas na verdade foram encontrados embaixo do carvão, que serviu de camada protetora para eles. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar o crânio da titanoboa. Ao contrário das mandíbulas, que são extremamente fortes graças aos músculos delas, os ossos da cobra são bastante frágeis. É por isso que geralmente desmancham muito antes que os sedimentos os cubram. Mas ainda assim, os pesquisadores conseguiram achar 3 fragmentos de crânio. Graças a essa descoberta, fizeram uma réplica em escala real da cabeça do réptil, o que apoiou a teoria de que ele foi um dos maiores predadores da sua época. Se você está começando a se apavorar, não se preocupe, eu também estou. Os cientistas também descobriram que ela era da família das atuais jiboias e anacondas. É assim que a titanoboa recebeu um nome. Ela é basicamente uma jiboia titânica. O enorme animal foi descrito oficialmente em 2009. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, 6 milhões de anos depois que o Tiranossauro Rex andou pelo planeta. Naquela época, ela desfrutava do clima da região da América do Sul, onde hoje é a Colômbia e o Peru. Alcançava quase o comprimento de uma pista de boliche e era 2 vezes mais longa que a maior cobra que vive hoje. Pensava tanto quanto 4 anacondas gigantes e era tão longa e tão pesada graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia era perfeito. A média era de cerca de 32 graus quando o titanoboa vivia lá. Ela não era tão rápida, especialmente em terra, mas provavelmente passava muito tempo dentro ou perto da água. Nossa heroína podia nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Como as cobras atuais, conseguia se contorcer e mudar de direção muito rapidamente. Os cientistas ainda não têm certeza se era capaz de subir em árvores. Os paleontólogos acreditam que a titanoboa tinha pele castanha ou acinzentada, que são cores perfeitas para se esconder nos rios lamacentos das florestas tropicais. Mas, novamente, não vejo por que ela teria que se esconder de alguém, dado o seu tamanho. A maior serpente de todos os tempos não era venenosa, mas isso não a impedia de caçar qualquer animal que quisesse. E embora pudesse escolher praticamente qualquer coisa, sua refeição favorita era predominantemente peixe. Ufa! Os cientistas descobriram isso com base no palato dela e o número e tipo de seus dentes. Não é possível recriar a dieta da gigante hoje, pois todos aqueles tipos de peixes também estão extintos. Quando queria incrementar seu cardápio, a titanoboa jantava outros répteis. Para isso, se aproximava de sua presa e a derrubava com um golpe rápido. Sua mordida tinha um formato muito especial. A estrutura de suas mandíbulas lhe permitia prender o corpo da presa, então não havia escapatória. Ela também tinha um conjunto de dentes finos e pontiagudos, que se curvavam para dentro da mandíbula como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso a ajudava a controlar e evitar a menor chance de a presa correr ou nadar. A cobra podia engolir facilmente até grandes tartarugas e crocodilos. Tudo isso parece bastante assustador, mas não temos com o que nos preocupar, pois as titanoboas estão extintas há muito tempo, certo?
Bem, tecnicamente, à medida que as temperaturas na Terra estão subindo, é bem possível que as cobras também cresçam em tamanho. Elas amam o calor mais do que tudo, então devem se sentir confortáveis aqui. Claro, seriam completamente diferentes, mas não é impossível que vejamos algo semelhante à Titanoboa. Mas antes de pensar em fugir para outro planeta, lembre-se de que cobras enormes precisariam de algo enorme para comer. Essas gigantes preferem envolver algo grande e engolir. A maioria das pessoas seria simplesmente muito pequena para elas. Então, a menos que a gigante estivesse morrendo de fome, não desperdiçaria energia atacando algo muito pequeno. Além disso, como qualquer outra cobra, a Titanoboa tinha um olfato apurado e delicado, precisava de condições específicas e era sensível a vibrações. Algo um pouco fedorento, barulhento, frio, seco ou molhado demais, e a cobra não chegava perto do lugar a menos que estivesse absolutamente desesperada. Então, se você mora em uma cidade grande, suas chances de encontrar uma grande serpente enorme como essa são de cerca de 0%. Nas áreas rurais é diferente, mas o único lugar onde ela consideraria viver seria perto do Equador. Já temos algumas cobras bem gigantes nas regiões mais quentes do mundo. A Piton ametista é uma gigante gentil. Ela é a maior cobra da Papua Nova Guiné e da Austrália, podendo atingir até incríveis 8,5 metros e 35 quilos, o que é quase tanto quanto um dálmata. Essa espécie é bastante curiosa, às vezes rastejando dentro das casas na Austrália, mas na maioria das vezes é inofensiva para os seres humanos. A comida favorita dela são roedores, morcegos e pássaros que vão aos riachos em busca de água. Ela silenciosamente aguarda e possui sensores de calor no orifício de suas narinas que a ajudam a ver melhor os animais de sangue quente que pode comer no jantar. A Piton africana é uma das 11 espécies vivas desse tipo. Atualmente é a segunda maior cobra do planeta. Essa gigante marrom atinge até 6 metros de comprimento e pesa cerca de metade de um panda gigante. Ela é muito séria sobre suas refeições, pois pode pegar um antílope e comê-lo inteiro. Até os crocodilos de sangue frio têm medo dessa fera, que também é capaz de se alimentar de um exemplar de sua espécie facilmente. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo de 1 metro de comprimento dentro do estômago de uma piton africana. De acordo com o cientista, a cobra disse: "Eu não sei você, mas acho tudo isso difícil de engolir." Na verdade, isso não é verdade. Afinal, até onde sabemos, as pitons não sabem falar. A piton reticulada detém o recorde de a mais longa de todas as cobras vivas do mundo. A maior entrou para o Guinness World Records em 2011 com um comprimento de 8 metros. O nome dela é Medusa e vive em um zoológico na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Uma reticulada adulta é grande o suficiente para engolir um humano inteiro, mas ela é geralmente bastante pacífica e prefere ficar quieta, sem muito movimento. Embora muitas pitons tenham formas anãs que são muito menores do que suas primas adultas, as reticuladas também podem ser super anãs. Você pode manter uma dessas como um animal de estimação de 2 metros de comprimento. Sim, essa é considerada uma anã, embora seja maior do que a média da altura de um humano. Sabe como é? Por algum motivo eu ainda não acho isso confortável. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo.
Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade.
Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares.
e os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta. Mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas em algum momento se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias.
Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuragic, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuragic não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se um cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente.
Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo casarábe. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos, mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir!
A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou um império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Cornflakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás
gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo?
Não por acaso, os cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real.
Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo, com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo! 2 caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses 2 caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros. Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território.
David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava 14 metros abaixo do solo, 4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes. Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis. Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de $10 milhões. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio. E um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa.
Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como um refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local. Imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa. Em 1963, um homem da província de Nevşehir, na Turquia, fez exatamente isso. Ele estava reformando sua casa, então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa. Ao continuar cavando, viu um túnel. Foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada. Trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia. Essa obra-prima da engenharia tem 8 níveis. Os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas. Todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis. Acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo. Não é possível ver a construção do lado de fora. Sua profundidade é de aproximadamente 85 metros. O complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20 mil pessoas, além de rebanhos e mantimentos. Há também um poço de ventilação de 60 metros. As pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna, que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo. Curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo. Isso mantinha a água segura de envenenamento potencial. O local foi projetado para proteção. Os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante. As passagens eram extremamente estreitas. Invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez. Parece que pensaram em tudo no século 7 a.C. Os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis. Depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana. Foi quando as capelas foram adicionadas. A época áurea de Derinkuyu, no entanto, foi durante a era bizantina. Mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? Bem, a rocha em que os esculpiram não era comum. Era uma vulcânica macia. Surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas. Em seguida, solidificou-se nesta pedra macia. Quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles, apenas os elementos duros permaneceram. Curiosidade: as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo, mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana. Ainda estamos na Turquia, mas desta vez nosso destino é Çanakkale, onde um mito ganhou vida. Por 3.000 anos, as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu. Em 1863, tudo mudou. O expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país. Ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia. Heinrich Schliemann examinou a área em 1868. Foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos. O local tem camadas complexas. Ao longo dos anos, 9 cidades antigas foram construídas umas sobre as outras. Os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural. Essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história. Após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 a.C. Então, os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou. Os romanos a invadiram. Falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local
É uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004. A próxima parada é Lothal. Na década de 1950, este e vários outros sítios arqueológicos de Harappan foram descobertos na Índia. Essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo. Lothal foi uma parte importante do povo Harappan. Tinha vastos campos de algodão e arroz, além de uma fábrica de miçangas, que eram feitas de pedras semipreciosas como ágata. Muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia, o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial. Os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial. Vestígios de agricultura? Check. Remanescentes de comércio? Check. O que mais? Restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos. Algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce. A cidade foi bem construída. Havia casas modernas. Algumas tinham 6 quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda. Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo, que a conectava ao rio Sabarmati e à rota comercial. A antiga cidade maia de Calakmul está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Bajas. Entre os anos de 500 e 800, foi o lar de mais de 50 mil pessoas. Havia uma praça central cercada por distritos externos. E se contarmos tantos habitantes de todos eles quanto os que viviam no centro, a população chegava a mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um local habitável durante 12 séculos. Acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região. Depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda. O lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado. Calakmul estava no coração da segunda maior floresta tropical da América. Mas a área está bem preservada, então se você a visitar, poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias. Os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos, sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água, terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios, sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham. Isso prova que sociedades complexas organizadas pelo Estado viviam nessa floresta tropical. Os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida. Estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia. A cidade de Thonis Heraclion apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos. Acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos. Os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito. Mas então, o arqueólogo Frank Godil e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água. A antiga Heraclion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria. Nas ruínas da cidade perdida, havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro. Os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição. Naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun. As ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito, por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos. Eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo. A cidade tinha uma rede de canais. Você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia. Eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados. Torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes. Thonis Heraclion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos. Ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso, mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais. No final do século II a.C., provavelmente após uma inundação, Heraclion ficou coberta de água. Então Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, tornou-se mais gloriosa. Mas antes disso, essa era a principal porta de entrada para o Egito. Assim, após o desastre, muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota
e ir para Alexandria. A cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933. Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos, com mais de 5.000 sítios arqueológicos, incluindo 600 moradias em penhascos. Seu nome vem do formato das montanhas da região, com topos planos e encostas íngremes. O parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo. A partir de 7500 a.C., um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde. Eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região. No final do século XII, começaram a erguer enormes moradias em penhascos, que agora são as estruturas mais conhecidas do parque. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas.
Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico, e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive num único planeta habitável, pense novamente.
O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio.
Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha.
Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal, mas na realidade são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hog Wallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos.
talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho, mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com 2 crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP 1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP 1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP 107b, que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP 107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP 107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP 107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico. Depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51.
Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas nesse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador semelhante a Júpiter extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e por isso orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ 1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ 1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida,
pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado.